Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas de geometria analítica, venho agora trazer para vocês ponto médio de um segmento. Ela é uma continuação da nossa última aula sobre distância entre dois pontos e assim a gente vai tentar trabalhar o máximo possível sobre geometria analítica. Seguinte, para a gente entender ponto médio, para a gente entender por que ela é calculada da maneira que a gente vai calcular, vamos lembrar da base média de um triângulo. O que é a base média? Vou considerar aqui o triângulo ABE e nele eu vou considerar C e D como sendo pontos médios, respectivamente, dos lados AE e EB. Beleza. O que é interessante você observar, pessoal? Se C e D são pontos médios, então AB vai ser paralelo ao CD. E outra coisa que é interessante, se eu considero um triângulo e eu construo um segmento paralelo à base AB. Se esse segmento passar pelo ponto médio de um lado, então necessariamente ele passa pelo ponto médio do outro. Então esse é o conceito de base média. Se você quer lembrar mais um pouquinho, o que acontece? Essa base que ela vem a partir dos pontos médios, por isso que ela é chamada de base média, ela vai ser metade da base original que está sendo considerada. Então é isso que a gente tem. Beleza. O que a gente faz, o que a gente traz para a nossa geometria analítica? Vou considerar aqui o triângulo ABC. Onde eu construí esse triângulo? Eu peguei aqui o segmento AB e eu quero saber as coordenadas do ponto médio, ou seja, quem que é o x, m e quem que é o ym. Para isso a gente constrói esse triângulo e o que a gente tem? Pessoal, a m é igual a MB porque M é ponto médio. E tem mais, o seguinte, como BC ele é paralelo a MN, BC é paralelo a MN, o que vai acontecer? Vai acontecer que N é ponto médio de quem? De AC. Isto é, então, AN é igual a quem? NC. Perfeito. Se a n é igual a NC, o que significa? A distância de A até N é a mesma distância de XA até XM. Então, o que vai acontecer? XM menos XA vai ser igual à distância de N até C, mas a distância de N até C é igual a XB menos XM. É igual a XB menos quem? XM. Se você pega o menos XM e passa para o primeiro membro aqui, vai ficar o seguinte, XM mais XM que está chegando, 2XM. Igual a quanto? XB, o menos XA vai para o outro lado, então vai ficar XB mais quem? O XA. Só organizando para ficar mais chique aqui, o que a gente vai ter? Que XM, pessoal, é igual a XA mais quem? XB dividido por quanto? Dividido por 2. Então é isso que a gente vai ter a respeito da abscissa. Se a gente utilizar o mesmo raciocínio, só que agora considerando esse ponto médio, a gente vai também concluir que o YM vai ser quem? O YA mais o YB dividido por quanto? Dividido por 2. Então é para você ver como é simples calcular as coordenadas do ponto médio. Então, de novo aqui, se eu considero então um segmento AB e eu quero saber as coordenadas do ponto médio, basta você fazer o seguinte. O A ele tem coordenadas XA, YA. O B tem coordenadas XB, YB. Então, para você determinar as coordenadas do ponto médio, basta você fazer o quê? Você vai pegar o XA mais XB dividir por 2 e o YA mais o YB dividido por 2. Isto é, você vai calcular a média de quem? Da abscissa e a média das ordenadas dos pontos A e B, respectivamente. Beleza, pessoal? Então essa aqui é a parte sobre ponto médio, a parte teórica aqui, bem rapidinho para vocês. Vamos agora resolver um exemplo para deixar claro aqui e a gente finalizar rapidinho o ponto médio de um segmento. Vem comigo! Bom, pessoal, para a gente calcular aqui, ele fala o seguinte, o exemplo 1, dados os pontos A e B, determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Então a ideia é muito simples. Você não precisa desenhar em escala, você não precisa desenhar no plano cartesiano. Então eu vou só aqui pegar o seguinte, ó, ponto A tem coordenadas menos 3 e 6 e o ponto B tem coordenadas 7 e menos 1. E eu quero saber as coordenadas do ponto médio. E aí, pessoal, como é que você faz as coordenadas do ponto médio? É o XA, se eu chamar aqui de A e aqui em cima de B. É o XA mais XB dividido por 2 e o YA mais o YB também dividido por 2. Essa continha vai fazer o seguinte, ó, comigo, ó, menos 3 mais 7, então vai ficar menos 3 mais 7 dividido por 2, e 6 com menos 1, né? Então vai ficar 6 mais menos 1, também dividido por 2. Ó,
menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 dividido por 2, 2. 6 mais com menos vai dar menos. Então, 6 menos 1 vai dar 5. 5 o quê? 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2. Esse cara aqui é as coordenadas do ponto médio. Viu só como não tem segredo? Então é isso, essa aula foi bem rapidinha, apenas para você entender como é que a gente determina ponto médio de um segmento. É interessante a aplicação dele depois lá no estudo de circunferência, às vezes para a gente determinar o raio, para determinar certos elementos, a gente precisa descobrir as coordenadas do ponto médio. Beleza pura, sem mistura? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!